Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Caído da Terra. Meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos resenhar o filme Pearl de 2022. Esse filme, ele é continuação, na verdade é uma prequel do X. Faz parte da franquia X, que é uma trilogia X, Pearl e Maxine. Maxine ainda vai lançar, sendo que o X e o Pearl eles foram filmados ao mesmo tempo e foram lançados ali no intervalo de 6 meses entre um e outro. O filme ele é dirigido pelo Ti West, que é o mesmo diretor ali do X, e é protagonizado novamente pela Mia Goth, que também protagonizou o X. Sendo que no X ela fez o papel da Maxine, também da Pearl mais velha, e aqui ela faz o papel da Pearl, ok? Além disso, a Mia Goth nesse filme ela foi roteirista e também produtora. O filme ele funciona para a gente entender como que a Pearl se transformou naquela velha maluca do filme X. Então, esse filme, apesar de ter sido lançado depois, ele funciona como uma prequel, mas é aquela tipo de prequel que se interliga com o seu material fonte. Então, funciona tanto com você assistir esse filme antes ou depois. Eu recomendo assistir na ordem de lançamento, tá? Que primeiro veio o X e agora veio o Pearl. E por último, Maxine, que se passa nos anos 80. O filme está sendo filmado e até o momento da gravação desse vídeo ele não tem data de lançamento. Mas pode ter certeza que quando ele for lançar, a gente vai resenhar aqui sobre o filme, ok? Bem, o filme ele começa com uma poesia visual, né, um paralelo, uma rima visual com X, porque ele começa filmando a fazenda ali do X, sendo que a fazenda ali tá toda bonitinha e aqui a gente vê uma diferença drástica em relação ao X. Enquanto o X ele era um filme completamente sujo ali no seu visual, ele tinha um visual muito mais assim, granulado, ele tinha uma questão ali que parecia filme dos anos 70, aqueles filmes bem Massacre da Serra Elétrica mesmo, aqueles filmes de Grindhouse, tudo muito com um teor mais sujo e tal. Aqui não, aqui é limpinho, enquanto o X tinha aquela fotografia um pouquinho mais sombria, aqui não, aqui é tudo colorido, a gente já vê que é o céu bonitinho, é a grama, tudo bonitinho, tudo colorido, tudo de boa. E aí a gente é apresentado aqui a Pearl, aqui ela tá dançando, fazendo um número de dança, a fotografia até ilumina ela de um jeito diferente aqui, sendo que a mãe acaba cortando o barato da Pearl e interrompendo ela. E aqui a gente já vê que a Pearl ela tem esse sonho de ser dançarina, sendo que a família é muito tirana aqui e principalmente a mãe, ela não quer que a Pearl se envolva com isso porque é algo que na concepção da mãe é algo do mundo, digamos assim. A mãe dela não chega a ser assim ter esse fanatismo religioso, mas é uma mãe super protetora. E lembrando que assim, esse filme ele se passa ali no final da década de 10, mais especificamente ali em 1918, 1919. Então, ele pega aquele auge da gripe espanhola, que foi uma pandemia global que ocorreu ali em 1918. Então faz um bom paralelo com os dias atuais, né? Esse filme que a gente viveu há anos atrás, uma situação pandêmica. Sendo que aqui, em 1918, ainda não tinha tanta informação, a informação chegava de um jeito diferente, não era igual hoje em dia. Então, muita desinformação acontecia. Então, o medo da pandemia era muito maior em 1918, com a gripe espanhola, do que o que a gente viveu atualmente. Tá ok?
E a gente vai ver isso durante o filme. Aqui a gente tem também a Pearl dançando no celeiro, que a gente vê que ela tem esse sonho muito enraizado nela da dança, sendo que como a família dela, principalmente a mãe, recrimina ela por causa disso, ela acaba descontando esse ódio da mãe e dos pais em outras coisas. Outras coisas no sentido aqui eu digo que é o quê? É simplesmente os bichinhos do celeiro. Aqui a gente vê que ela mata sem remorso nenhum um pato. E a gente vê, então, que ela não tem essa cabeça muito boa, igual a gente estava imaginando. Ela mata um pato como se fosse nada, e ela alimenta o crocodilo ali no lago com o pato. Claro que, assim, o crocodilo, o pato, tudo isso, principalmente o crocodilo, ele não é o mesmo crocodilo do X. A gente estabelece nesse filme que esse crocodilo botou ovos e tudo mais, então é um outro crocodilo, mas a gente vê que ela tem esse... ela é mais afeiçoada ao crocodilo do que ao pato. Então isso fica muito claro aqui nesse filme que quanto mais perigoso for o animal, mais ela gosta, mais ela tem apreço pelo animal. Além disso, a gente vê o pai da Pearl aqui, e ele é um pai que ele tá doente, ele não se move, ele não fala, ele só existe. E não fica tão claro como que ele ficou nessa situação, desse jeito, mas já dá para entender que foi por conta de sequelas da gripe espanhola que ele pegou. Isso não fica tão claro assim no filme, mas dá para entender que foi isso, que foram sequelas da gripe espanhola que ele pegou, que deixou ele sem movimento, sem falar, sem absolutamente nada. Ele só existe, só respira, basicamente. E aí a Pearl, ela tem que comprar remédio pro pai. E os remédios, como eles moram na fazenda, ali no Texas, os remédios eles só são vendidos na cidade. Então a Pearl ela tem que se deslocar de bicicleta até a cidade para comprar os remédios. Lembrando aqui que a Pearl ela já é casada com o Howard, que é o senhorzinho que ajuda ela no X. Sendo que o Howard aqui ele está servindo o exército, então ele não está aqui nesse contexto porque ele está lutando na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Então, a Pearl ela vai até a cidade comprar remédio para o pai e ela dá uma pausa ali na cidade para ir ao cinema. A gente até vê que ela está usando ali a máscara, né, da pandemia. Então ela vai assistir a um filme. E o filme é basicamente um número de dança. Lembrando que os filmes, aqui nesse contexto, em 1918, eram filmes ainda muito precários, ainda não tinham narrativas. Então eram filmes que eram basicamente números de dança, números de mágica, tudo sendo filmado ali. Era o auge do Georges Méliès, tinham muitos filmes experimentais, então nessa época os filmes eram basicamente alguns curtas-metragens sendo exibidos ali, com peças de dança ou algo do tipo. Acaba o filme e a Pearl ela se encontra ali sem querer com o projecionista do cinema. E aí ele conversa com ela, ele até corta um pedaço do filme, um frame ali do filme, e dá pra ela. E ele fala, qualquer coisa é só bater aqui na porta que eu tô aqui. E aí ela vai embora de bicicleta e na viagem dela de volta o frame acaba voando e ela procura pelo frame perdido ali no meio do milharal, sendo que o que ela encontra não é o frame, o que ela encontra é um espantalho. E aí ela começa a imaginar ali transando com o projecionista, sendo que ela tem aquele dilema, não, eu sou casada, eu tenho Howard, sendo que ela sentiu um desejo pelo projecionista e ela joga esse desejo para o espantalho. Então ela pega ali a cartola do espantalho, coloca na cabeça e começa a transar ali com o espantalho numa cena bem bizarra que a gente vê que ela não é normal e ela vai para casa
com a cartola do espantalho. E isso é uma metáfora muito legal, que é assim, que ela pega um objeto de uma pessoa, de alguém, né? Não é uma pessoa, espantalho, né? De algo que não serve para nada, só serve para espantar as pessoas e tal, espantar os pássaros de um campo. A função dele é isso. E ela simplesmente pega uma cartola de alguém sem função e ela assume esse papel de aqui eu não tenho função. Eu não tenho função aqui nessa fazenda, eu não tenho função aqui nessa família. Minha função é na arte, é na dança. Então tem toda essa metáfora aqui nesse filme. Depois disso, ela acaba provocando o pai ali, que ela tá tomando banho na banheira, o pai tá ali do lado, e ela acaba tentando, né, causar alguma reação no pai, ela belisca ele, e depois ela tenta enforcar o pai, e pra ver, ó, e ela ainda pergunta, você tá aí? Você tá aí? E ele não responde nada, porque ele tá num estado vegetativo ferrado. E ela simplesmente fala, você tá aí? E ele não responde. Então, tem essa situação também dela, que ela desabafava com o pai, ela conversava com o pai ali, e o pai não respondia. Então, ela percebe que é em vão, ela tá praticamente falando sozinha. Então ela não sabe, nunca sabe se o pai tá ouvindo ela ou não. E mesmo se ouvisse, o que ela faria com isso? Ele tá ouvindo e daí? Porque ele não esboça nenhum tipo de reação. Nasce um novo dia e aqui a gente tem a cunhada. A cunhada da Prue, ela vai lá e ela leva um pernil ali, um porco, né, um porco cozido para a mãe comer. A mãe não aceita o porco fica ali fora, e esse porco vai ser importante para uma metáfora do filme. O porco tá novinho, tá aquele pernil assado bem bonitinho, bem pronto para comer, só que a mãe deixa ali fora e nem liga para isso, porque ela não aceita migalhas das pessoas, ela acha que isso é esmola, e aí ela não aceita, deixa o pernil ali na porta para apodrecer. Então isso acaba sendo uma metáfora muito boa que a gente vai ver aqui no decorrer das cenas, tá? Depois disso, a cunhada, ela fala que vai ter um concurso, na verdade é um teste, que vão para essa cidade, e é um teste de dança, que essa equipe, né, essa companhia, vai escolher uma dançarina para seguir em turnê, uma turnê mundial ali, junto com a trupe. E vai ter teste. E aí a cunhada da Peu fala, ó, você tem que ir para fazer esse teste, porque eu vou também e tal, então vambora. E a Peu, ela não conta pros pais isso, e ela resolve que ela vai fazer esse teste por conta própria, querendo a família ou não. Depois disso, anoitece e ela resolve visitar o projecionista, lembrando que ela vai com a cartola na cabeça do espantalho, ou seja, é aquela situação dela não ter personalidade, ela não sabe qual é a personalidade dela, ela tá com a personalidade do espantalho, que é basicamente nada, e ela vai conversar com o projecionista, pedir um conselho para ele do que ela deve fazer, se ela deve seguir a arte ou se ela deve seguir ali a família, que é algo que ela não quer. E aí o projecionista ele fala, olha, você leva jeito para arte e eu vou te mostrar aqui um tipo de filme que a galera tá falando, que é basicamente um filme pornô. E aí ele mostra uma das primeiras pornografias ali da década de 10 ali que foi feito. Então, assim, a gente percebe que logo depois da invenção do cinema já foi inventada a pornografia, né? Alguns anos ali depois da invenção do cinema. E aí, ao invés de ela sentir repulsa por isso, ela fica fascinada. Ela fica fascinada com isso e ela fica pensando, será que eu posso ser uma artista assim? E o projecionista fala, cara, isso daqui a uns anos vai estourar. Então é um paralelo que tem com o X ali, né, que daqui a alguns anos vai estourar, e no X a gente vê que a pornografia tá naquele auge, né, que a galera vai fazer a pornografia ali no celeiro
da casa deles e tal, da fazenda. E a gente vê que ela tem, que a Pearl tinha no X, toda essa questão com a pornografia, com o corpo e tal. E isso começou aqui, dela vendo com o projecionista essa pornografia. Depois ela volta para casa e ela pega o pai ali para passear e ela quase joga o pai ali no lago. Ela chega a um triz de jogar o pai no lago, sendo que ali quem impede é justamente a mãe. A mãe ali aparece e pergunta: o que você está fazendo aí? E aí ela evita de jogar o pai no lago. E aí anoitece, né? E aí estão jantando e tal, e a mãe descobre sobre a questão do teste, e a Pearl fala: eu vou fazer esse teste, e a mãe fala: não, você não vai fazer esse teste e tudo mais, porque isso daí é coisa de prostituta, essas coisas assim. E simplesmente começa uma briga, elas começam a lutar e tal, e sem querer, a mãe da Pearl, o vestido acaba pegando ali na lareira, e a mãe da Pearl, na verdade, acaba pegando fogo. E aí nisso, e o pai ali só vendo, né? A Pearl tentando apagar o fogo, e o pai sem fazer nada, mas essa é a primeira vez que o pai esboça alguma reação. Ele chega a chorar, ele fica assim. Então a gente vê que ele esboça alguma coisa, que ele tá entendendo o que tá acontecendo. Ele entende, só que ele não pode fazer nada porque ele tá nesse estado catatônico, né? E a mãe, a Pearl acaba conseguindo jogar água na mãe da Pearl, mas já é tarde demais, ela fica agonizando, e a Pearl decide jogar a mãe queimada ali no porão. E aí tem uma coisa bizarra, que logo depois que acontece isso, a Pearl, ela vai até o projecionista e acaba beijando ele, e dessa vez tendo uma noite de amor com ele, e lembrando que agora ela não tem mais a cartola. Ela tá, agora eu sou a Pearl, eu não sou mais um espantalho. Então ela tá segura de si, logo depois de ter matado a mãe, né? Ou deixando ela agonizando. Depois disso, o projecionista, na manhã seguinte, ele fala: você tem que ensaiar, não é? Pro teste. E aí, não, eu te deixo lá na sua casa. E aí ele leva a Pearl até a casa dela. E aí tem aquela situação da metáfora do porco. A gente vê aqui o pernil, que estava bonitinho no começo e tudo mais, começa a ficar com larvas ali. E qual é essa metáfora do porco? Esse pernil, ele representa a Pearl, ou a sanidade da Pearl, né? Ele representa tudo que a Pearl tá sentindo, toda a sanidade dela indo embora. Então, no começo do filme, a gente vê a Pearl como a gente vê o pernil no começo, que é limpo. Alguém limpa, alguém bonita, né? Assim como o pernil. E conforme o filme vai passando, a gente vai vendo que as larvas vão consumindo o pernil e vão consumindo a Pearl. Então, tem toda essa poesia ali do porco, do pernil, apodrecendo junto com a personagem. E isso é bacana. E aí, claro que o projecionista, ele estranha essa situação. E olha só, o projecionista agora, ele tá com a cartola do espantalho. Ou seja, quem não é nada ali, não é mais a Pearl. A Pearl, ela já achou a identidade dela. Mas quem não é nada ali, pra Pearl, pra visão de todo mundo ali, é esse projecionista. O cara não é nada, ele é só um espantalho ali qualquer. O projecionista estranha, começa a fazer uns barulhos, que é a mãe agonizando lá no porão, né? Que tá fazendo uns barulhos. E o projecionista pergunta: não, esses barulhos aqui. E a Pearl fala assim: não, é o meu cachorro. É o cachorro que ele fica fazendo bagunça e tal. E o projecionista, ele não acredita nisso. Ele fala assim: não, tem que ir embora porque tá tarde e tudo mais. E aí ele vai lá, pega o carro na pressa. A Pearl até fala: você tá com medo de mim? Ele fala: não sei o que e tudo mais. Depois ele é sincero e fala assim: eu tô com medo, sim. E ele vai lá, pega o carro, vai embora. Só que aí a Pearl dá um surto louco. Pega aquele garfo, né? Aquele garfão de fazenda, e acaba matando o projecionista, colocando ali no bucho dele o garfão.
Ele até anda algum tempo ali com o carro, mas não dá certo. Depois a Pearl, ela se arruma bonitinha e ela vai falar com o pai. Ela tá com uma fronha assim nas mãos, né? E ela vai falar com o pai alguma coisa do tipo: ah, pai, você cuidou bem de mim e tal. Sendo que ela acaba pegando a fronha. Isso é off-camera, né? Não é mostrado, mas a gente percebe que ela pega a fronha e acaba sufocando o pai e mata ele sufocado. A gente vê também o começo de algo que a gente viu lá no X, que é ela jogando o carro no lago, né? A gente vê a força dessa mulher, né? Para empurrar o carro até o lago ali, porque a gente percebe que o lago ele não é tão perto ali da fazenda, então ela pegou o carro sozinha e saiu empurrando até o lago, com o cara dentro. E então a gente vê que essa mulher é forte, mas tudo bem. E aí depois disso ela vai pro teste. Ela vai pro tal teste. A gente vê ali também na fila do teste a frieza dela, porque tá todo mundo nervoso. A gente vê as outras candidatas nervosas, a cunhada tá nervosa e tal. Sendo que a Pearl, ela tá tranquila, ela tá confiante. Ela fala assim: não, quem vai passar nisso daqui vai ser eu. Quem vai passar nesse teste vai ser eu, já tá garantido, é isso. E vambora. E aí, ela entra e começa a dançar no teste. E aí é uma apresentação até meio lúdica, né? Porque tu vê que é um exagero, parece teatro da Broadway. Ela toda dançante, com os dançarinos, com efeito especial ao fundo, tudo isso. Então ela faz a apresentação da vida dela ali. E o que os jurados falam? Não, você não passou. A Pro até questiona: cara, mas eu fiz a apresentação da minha vida. E os jurados falam na cara dela: olha, a gente quer uma pessoa. Você foi a melhor dançarina aqui, mas quer uma pessoa mais jovem e loira. Porque tá na moda. E aí a Pearl, ela se desespera ali, né? Ela fala: ah, não podem fazer isso, não sei o quê. E aí corta a cena pra cunhada dela levando ela em casa, deixando a Pearl lá em casa, na casa dela. E aqui a gente vê que o porco, olha como é que tá o porco, cada vez pior, cada vez mais deteriorado, como a mente da Pearl. O porco tá muito pior, assim como a cabeça da Pearl. A mentalidade dela já tá cheia de larvas e se deteriorando, assim como o porco. E aí a cunhada conversa ali com a Pearl e ela fala assim: olha, quando o Howard voltar, você tem que ser sincera para ele. Você tem que falar o que você sente e tal para ele. E aí começa, para mim, que é a melhor cena do filme, que é o monólogo da Mia Goth, que é algo inacreditável, que ela começa a falar, a Pearl ali começa a falar, começa a desabafar sobre o que ela tá sentindo ali, como se a cunhada fosse o Howard. E é uma atuação espetacular. Para começar, a câmera fica fixa na Mia Goth por cerca de 6 minutos ali, sem corte, sem nada. É só a câmera fixa ali na Mia Goth. E a gente vê várias reações. A Mia Goth ali tem um momento de alegria, tem um momento de tristeza. Em nenhum momento a câmera corta para a reação da cunhada. A gente quer ver a reação da cunhada, mas a gente tá fazendo a reação que a cunhada fazia, né? Que a cunhada faria, no caso. E o monólogo, ela fala ali que ama ele, que começou amando ele, mas depois foi por puro ego, que ela queria ficar com ele porque ele não abandonaria. E ela começa a falar coisas do tipo: às vezes eu tenho vontade de te matar, eu matei minha mãe, matei. Então ela começa a desabafar ali pra cunhada, como se a cunhada fosse o Howard. E é sensacional, a gente vê a câmera fixa o tempo todo ali na Mia Goth, e ela tem várias reações, olha isso. E é uma atuação digna de Oscar, de premiação. Pena que a academia simplesmente esnobou esse filme e a atuação da Mia Goth, porque é um monólogo longo, difícil, e a câmera fixa sem corte, só com a atuação da Mia Goth ali levando essa cena. E para mim é a melhor cena do filme. E aí no final do monólogo que a gente vê
a reação da cunhada, que é exatamente essa daqui. Ela fica pasma, ela fica tipo, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso sair desse lugar. E quando ela sai, a Pearl, ela chega e fala assim, olha, parabéns por você ter passado no teste. E aí ela, no começo, desconversa, fala, não, mas não fui eu. Sendo que a Pearl sabe, porque, olha, ela é mais jovem e ela é loura. Então, por mais que ela não dance melhor do que a Pearl, a gente sabe que pelo perfil, ela seria a escolhida. E aí, no final, ela deixa de desconversar e ela só fala assim, obrigada. E ela sai voada, né? sai saindo ali e a gente vê ao longe a Pearl pega o machado e começa a perseguir a cunhada. Ela alcança a cunhada e acaba ali dando machadada nela até a cunhada ser totalmente esquartejada. Depois a Pearl, ela volta pra casa ali e ela pega a mãe morta, o corpo da mãe, e se abraça no corpo da mãe como se ela estivesse viva. Tem até umas partes que ela imagina a mãe como se a mãe estivesse viva. Então, tem essas situações, são umas cenas muito bacanas, diga-se de passagem. A gente tem uma sequência aqui, um clipe, né? Uma montagem, que é ela penteando ali a mãe morta e tal, enquanto ela esquarteja a cunhada para jogar ali pro crocodilo ali. A gente vê ali também a mãe e o pai mortos ali, ela botando a mãe e o pai mortos ali na mesa de jantar e ela pegando o suíno, agora o porco, né? Completamente podre, assim como a mente dela. A metáfora do suíno aqui tá completa e ela janta na mesa com o corpo da mãe e com o corpo do pai, numa cena completamente doentia, né? E aí o que acontece? O Howard chega. Nesse meio todo, o Howard chega. E aí ele vê aquela mesa com a mãe e o pai morto e o suíno podre, e a reação dele é essa daqui. Tipo, que porra foi essa que aconteceu aqui? E a Pearl encontra com ele e fala assim, Howard, meu amor, e a reação dela é essa espetacular reação, essa atuação, essa expressão facial incrível da Mia Goth, que é uma mistura de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Então, e o filme frisa nessa imagem e termina dessa forma, com a cara da Mia Goth desse jeito. E esse é o Pearl, um filme que é uma prequel sensacional. Ele faz jus ao X. Em alguns aspectos chega a ser mais interessante, melhor do que o X. Ele é menos terror e mais puxado pro drama, assim, é um filme mais dramático, mas ainda tem os elementos slashers aqui, principalmente que foram estabelecidos no X, e amarra muito bem com a personalidade da Pearl, e até não porque do Howard ali no filme anterior. Então é isso, é um filmaço, recomendo assistir, grande filme, o Pearl, e agora esperar pelo Maxine para a conclusão dessa trilogia. Tá ok, pessoal? Então esse foi o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, os links vão estar aqui na descrição, e acompanhe os outros vídeos do canal, comenta alguma coisa, tá ok? Compartilha o vídeo, isso ajuda o canal a crescer, tá ok, pessoal? Qualquer crítica, sugestão, pode deixar aqui nos comentários, tá ok? Então é isso, meu nome é Tom Loureiro e até a próxima!